Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal OFM. Aqui eu uso estatística, análise tática e muita resenha para falar sobre o nosso amado futebol. E esse é o segundo vídeo da nossa série analisando os grupos da Copa do Mundo. E hoje vamos falar sobre o grupo B. Então, já deixa o like aí enquanto roda a nossa vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo Rigonati e deixa eu me teletransportar já para nossa página de análises. Então, antes de tudo, quero agradecer aí o último vídeo que a gente fez analisando o grupo A da Copa do Mundo, o grupo do México lá. Deu mais de 1.000 visualizações, fiquei muito feliz. Valeu pelo apoio que vocês deram aí. E quero pedir para que vocês continuem compartilhando com os amigos, deixando like para o YouTube entregar para mais pessoas. E como eu falei, hoje a gente vai falar sobre o grupo B da Copa do Mundo. E aí, eu quero pedir para vocês deixarem dois comentários aqui. Quem vai avançar nesse grupo B agora? Eu já vou falar quem são os participantes aí, eu quero que vocês deixem aqui. E um desafio para vocês. Qual é o país que vai sediar mais jogos nessa Copa de 2026? Então a gente vai ter três séries. Quem que vai sediar mais jogos e quantos jogos esse país vai sediar? No final do vídeo eu vou falar, vou passar essa resposta, mas eu quero ver, sem colar aí, sem colar no Google, enfim, sem adiantar o vídeo até o final para responder, quero que você deixe aqui nos comentários qual é o país que mais vai sediar jogos e quantos jogos vão ser, beleza? Então, bom, a gente vai falar hoje do grupo B da Copa do Mundo que tem Canadá, Suíça, Catar e Bósnia e Herzegovina, né? Eu tô aqui nesse dashboard que eu construí para falar um pouquinho sobre as seleções. Nele, você tem todos os jogos das seleções nesse ciclo de Copa do Mundo. Então, desde a última Copa até agora vai ter os jogos aí da Copa do Mundo, os últimos amistosos. Eu vou falar depois no final do vídeo também como é que vocês podem ter acesso a esse dashboard que eu tô mostrando, tá? É gratuito, vocês podem acessar e fazer suas análises. Tem número de vitórias, empates, derrotas, aproveitamento, gols marcados. Dá para você filtrar aqui pelos grupos, tá? Então eu tô no grupo B, mas já mostrei para vocês no último vídeo sobre o grupo A. Dá para filtrar pelo ano que os times fizeram jogos. Tá bem legal aqui esse painel. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que pode ser feito acesso a esse conteúdo, beleza? Então, eu perguntei aí no começo do vídeo qual é o país que vai ter mais jogos. E aí a gente já começa falando aqui da nossa análise sobre umas das sedes. Então, vamos trazer aqui, ó, arte na tela, para a gente falar um pouquinho como chega o Canadá para essa Copa do Mundo, né? Ou o Canadá. O Canadá, obviamente, não jogou as eliminatórias, porque é um dos países sede, já estava classificado, mas eles teve algumas outras competições, né? Na Gold Cup, que é, digamos, a Copa América da CONCACAF, né? América Central e América do Norte, o Canadá, tanto em 2023 como em 2025, acabou parando nas quartas de final, né? Em 2025, o Canadá caiu para Guatemala, o que é um resultado ruim ali, né? Caiu nos pênaltis, é bem verdade. E em 2023, o Canadá caiu para os Estados Unidos. Você pode pensar, pô, bateu num teto ali. Mas por que o Canadá enfrentou os Estados Unidos nas quartas de final? Porque na fase de grupo ele tinha ficado em segundo lugar no grupo da Guatemala. Então, assim, as duas Golden Cup do Canadá não foram muito boas. Na Nations League, né, que eles têm a Nations League da CONCACAF também, ele foi até a semifinal, perdeu do México na semifinal e ganhou dos Estados Unidos aí na disputa de terceiro e quarto. Então, considera um resultado bom. Ele bateu no teto ali. Ele não consegue normalmente ganhar de México e Estados Unidos. É mais complicado. Nessa até conseguiu e ficou em terceiro lugar, né? E aí eu trouxe aqui também uma curiosidade: desempenho em Copas do Mundo. O Canadá vai para sua terceira Copa do Mundo. O melhor desempenho dele foram as fases de grupos, né? Em 1986 e 2022, foram as duas Copas que ele participou. E a última Copa dele foi a fase de grupos ali na Copa do Catar em 2022. Uma outra curiosidade interessante é que o Canadá jogou a Copa América também em 2024, assim como o México, né? A gente falou. E ele foi até as semifinais, caindo só para a Argentina. Então também foi uma boa Copa América. E aí você pode pensar, caramba, ele foi bem na Nations League, foi bem na Copa América e não foi bem nas duas Golden Cup, né? Será que a gente pode tirar algum insight disso, alguma análise interessante? Pode. Falando um pouquinho da escalação do Canadá. Então, continuando aqui com a arte na tela, eu estou trazendo a provável escalação do Canadá para essa Copa do Mundo. Eu vou trazer para todas as seleções aí, né? E o destaque que eu trago é o seguinte: o melhor jogador do Canadá
é o Alphonso Davies aí, né, jogador do Bayern de Munique, que tem convivido com lesões. E a curiosidade é, tanto na Nations League da CONCACAF, como na Copa América, que o Canadá foi até a semifinal contra a Argentina, ele contou com a participação do Alphonso Davies. Mas nas duas Golden Cups, que ele acabou caindo precocemente, ele não contou com esse jogador. O Canadá é um time que não tem um elenco muito recheado, não tem grandíssimos jogadores, né? Vários deles jogam na MLS, né, nos Estados Unidos, ou em times menores ali da Europa. São poucos jogadores que se destacam em grandes times. Por exemplo, o Alphonso Davies é um desses. Outro também que se destaca é o Jonathan David, centroavante, que joga na Juventus, um atacante mais físico ali, de velocidade, né? A gente tem também o Buchanan, que é um ponta pela direita, vai. O Canadá joga nessas duas linhas de quatro. Então você pode dizer que ele é um meia-direita, mas na verdade ele acaba sendo um ponta. Também é um jogador de velocidade que joga no Vídea Real. Outro atacante de velocidade é o Oluwasei, que também joga no Vídea Real. Vocês veem que é um time que depende muito dessa questão física. E o principal jogador aí, tanto Afonso Davies, mas também o Buchanan, em alguns momentos conviveram com lesões. E isso, assim, sem eles, o Canadá cai muito o nível, né? E eu acho que um outro jogador importante para a gente destacar aqui nesse esquema do Canadá que vocês estão vendo aí é o Eustáquio, que é um cara que já jogou no Porto, que é um controlador de jogo. Eu falei, né, do Alphonso Davies, do Buchanan, do Jonathan David, do Oluwasei. São todos jogadores muito físicos, de muita velocidade. Não tem muito ninguém para pensar o jogo, né? Para dar uma pausa, para ser um controlador. E o Stephen Eustáquio é aquele famoso treinador em campo, né? Um cara que dá uma pausa mais no jogo, tem um passe mais de qualidade, mas também já é um jogador mais veterano que sofre muito com essas questões físicas, né? Então, assim, o Canadá, se chegar com o time completo, não tiver nenhuma lesão aí do Alphonso Davies nesse período, ele tende a fazer um papel interessante. Como falei para vocês, eu acho que não é claro quem vão ser os dois que vão passar nesse grupo. No final eu vou dar meu palpite, mas eu quero saber o de vocês. E aí aqui a gente tem uma análise boa em relação ao Canadá, tá? Além disso, tem uma dúvida ali no gol entre o Crepô e o goleiro que jogou os últimos jogos nas eliminatórias, mas a tendência é que seja o Crepô. Tem uma zaga ali com Bombita e com Cornelius, que é uma zaga de imposição física. Não são bons jogadores de saída de bola. O técnico é do RB, já foi técnico do RB Salzburg. É um cara que preza também por um time mais veloz, assim, que pressiona a saída, não para tantos toques, assim, uma saída mais construída, né? Agora a gente vai partir para o segundo time, que eu acho que vai ser o lanterna do grupo, mas que tem um estilo de jogo totalmente oposto. Então vamos lá, é o Catar, tá? Então, arte na tela pro Catar, que foi sede da última Copa, né? É, E a gente tem um desempenho do Catar aí nas eliminatórias. As eliminatórias da Ásia são um pouco estranhas, tá? Tem uma primeira fase que eles jogam com seleções bem mais frágeis, daí o Catar passou em primeiro lugar. Aí vem para essa segunda fase que é a mais competitiva, digamos assim, né? Ele estava num grupo que tinha o Irã, o Uzbequistão e o Emirados Árabes Unidos, além do Quirguistão e mais um país também ruim lá. Ele ficou em quarto lugar. Então não foi um desempenho bom do Catar nas eliminatórias. Ficou atrás do Irã, do Uzbequistão e do Emirados Árabes, que eram as seleções que dava para ele ficar atrás, as outras eram bem mais abaixo dele. Ele marcou 17 gols em 10 jogos, que é até uma média de gols marcados interessante, mas tomou 24, tá? Foi uma zaga muito, muito instável. Inclusive, esse desempenho aí nas eliminatórias acabou fazendo o técnico ser demitido. E na repescagem asiática, o Catar ganhou do Emirados Árabes, então conseguiu dar o troco ali daquela fase de grupos e também do Oman. E foi assim que ele se garantiu na Copa de 2026, né? Então, assim, a primeira fase foi ruim, a última foi ok, tá? Conseguiu ganhar do Emirados Árabes. O Catar, por incrível que pareça, foi o campeão da Copa da Ásia de 2023. E não só isso, ele é o atual bicampeão da Copa da Ásia. Ele foi campeão também em 2019. Não acredito que o Catar ganhou do Japão e da Coreia do Sul, você pode estar me perguntando. Não ganhou de nenhum dos dois, tá? Na campanha, o Catar ganhou do Irã na semifinal e da Jordânia na final. A Jordânia tinha eliminado a Coreia do Sul e o Japão tinha caído pro Irã. Então, sorte ou não, ele acabou sendo campeão e bicampeão. Então, não é um feito desprezível. A gente vai ver que o Catar tem alguns nomes ali que, principalmente ofensivamente,
é um time que tem lá suas pecinhas interessantes, tá? Foram duas campanhas boas. E, Eduardo, você falou que o Catar trocou de técnico. Pois é, o novo técnico do Catar é o Julian Lopetegui. Não sei se vocês lembram dele, né? Ele quase treinou a seleção da Espanha na Copa do Mundo. Aí teve toda aquela polêmica de que ele ia para o Real Madrid logo depois, e aí a seleção da Espanha não gostou muito disso, e ele acabou sendo demitido um pouquinho antes de treinar a seleção na de 2018. E aí foi técnico do Real Madrid, também fez alguns trabalhos ali pelo Porto, alguns times da Premier League. É um técnico espanhol, aquele estilo de saída de bola ali mais construída, né? Eu falei que é um estilo bem diferente do Canadá. Ele gosta de fazer o jogo mais construído, com mais jogadores baixando para poder fazer a saída de bola. E ele fez alguns testes nessa Copa Árabe. Então, o time do Catar jogou com um time meio reserva, a Copa Árabe, né? E acabou ficando em último lugar num grupo com Tunísia, Síria e Palestina. E na última data FIFA, né, de 2026 agora, acabou não tendo jogo do Catar por conta da guerra, né, e que tá tendo ali no Oriente Médio. Então não deu para ver mais testes aí do Julen Lopetegui, né? Ele conseguiu na repescagem asiática fazer o Catar avançar, mas na Copa Árabe, nessa data FIFA que ele tentou rodar o elenco para conhecer mais os jogadores, não deu para observar muita coisa, né? Essa é a segunda Copa do Catar. A primeira foi a que ele foi sede em 2022, foi eliminado na fase de grupos. Então, assim como o Canadá, não é um país que tem muita tradição aí em Copas do Mundo, né? Falando um pouquinho da escalação, pois é, vou falar de novo, tá? No último vídeo eu falei, né, que a gente foi atrás de escalações de seleções inimagináveis e agora de novo, né, do Catar, a gente foi estudar a escalação aí, então vale aquele likezão, se inscrever no canal, né? Arte na tela aqui para provável escalação do Catar para a Copa do Mundo, né? Como eu falei, a defesa, aliás, nenhum dos jogadores do Catar é muito conhecido. Mas vão ver que no ataque são jogadores que vocês já vão ter ouvido falar em algum momento, né? Na defesa, cara, é uma defesa que não tem quase ninguém de conhecido. Tem dois jogadores naturalizados, o Pedro Miguel, que até jogou a última Copa já pelo Catar, e o Lucas Mendes, que são os dois zagueiros. Às vezes eles jogam de lateral, numa linha de três zagueiros, digamos assim, para fazer essa saída um pouco mais construída, assim. São dois laterais jovens até, que o Lopetegui tem tentado dar oportunidade para dar uma renovada nessa seleção e ter um pouco mais de velocidade pelas pontas. É, mas são jogadores poucos conhecidos, assim como os dois volantes também. O Budiaf até já jogou Mundial de Clubes, é um cara que tem uma saída de bola interessante. Mas os grandes destaques do Qatar são jogadores ofensivos. O Akram Afif, que é o camisa 10 do time ali em meia armador, digamos assim, é aquele cabeludão. Tem um pênalti muito famoso que já viralizou dele na internet, que ele dá um mortal assim no pênalti. Tem pênalti dele batendo de calcanhar. Enfim, é um cara meio malucão assim. Já foi eleito algumas vezes melhor jogador do Oriente Médio. É um cara muito tecnicamente refinado para esse nível de Copa da Ásia, digamos assim, né? A gente tem também o Almoez Ali, que ficou bem conhecido na última Copa. Fizeram várias matérias sobre ele, porque, enfim, ele tinha uma formação no Catar ali interessante, né? Nas bases do Catar, que eles prezam também pela questão de educação, de formação do cidadão. Fizeram várias matérias na última Copa. E é um centroavante veloz ali, não é aquele centroavante tecnicamente muito refinado, mas que ataca bastante espaço. São os dois principais jogadores. Tem o Edmilson Júnior, que é filho de pais brasileiros, mas nasceu na Bélgica e fez toda a carreira dele ali no Catar. É o jogador ali mais veloz do time, que tem mais um X1 assim, para buscar uma diferenciação. E tem o Al Haidós, que esse vocês com certeza já viram em Mundial de Clubes, que joga no Al Sadd. É um jogador mais veterano. Em algum momento já foi um jogador mais perigoso. O Lopetegui tem até às vezes colocado ele no banco, tá? Porque é um jogador mais veterano que não tem mais aquele vigor físico para ser um ponta. Às vezes ele, no segundo tempo, faz uma dupla de ataque com a Almoez ali, enfim. Mas os três principais destaques do time são o Edmilson Júnior, o Akram Afif e o Almoez ali. Mas, como eu falei para vocês, acho que vai ser difícil o Qatar não ser o lanterna aí do grupo, né? É uma seleção que, principalmente defensivamente, tem muitos problemas. Antes da gente avançar para a terceira seleção, que eu acho que vai ser a líder do grupo, eu não acho que vai ser o Canadá o líder do grupo, só falar para vocês aí, né, de se inscrever no canal, deixar o like aí, isso é muito importante. E tinha me perguntado sobre como é que poderiam entrar em contato comigo. Então, assim, eu tenho respondido todos os comentários,
Eu não tenho um Instagram por enquanto, tá? Mas eu tenho um outro canal no YouTube que chama Cartodados, que é um canal que eu falo sobre Cartola FC. Aliás, quem tiver interesse também lá de seguir o canal no YouTube. Mas eu tenho um perfil no Instagram do Cartodados, @Cartodados. Se alguém quiser me mandar uma mensagem em relação a esses vídeos aqui da Copa do Mundo, pode mandar por lá, beleza? Que eu vou responder. Em breve eu vou criar também um Instagram aqui do Ódio ao Futebol Moderno, do OFM, para poder ter esse contato, postar alguns conteúdos lá também. Tô organizando isso, em breve vai rolar esse Instagram também, beleza? Mas por enquanto, quem quiser mandar mensagem lá no Cartodados. Para mim, a seleção que vai ser líder desse grupo aqui é arte na tela, a Suíça, o ferrolho suíço aí, né? Com certeza, a seleção com maior tradição desse grupo. A gente viu o Canadá jogando sua terceira Copa, o Catar jogando sua segunda Copa. E eu vou falar daqui a pouquinho também sobre a Bósnia e Herzegovina, também vai para sua segunda Copa só. A Suíça, como vocês podem ver, vai para sua 13ª participação, cara. As melhores participações da Suíça foram quartas de final há muito tempo, tá? 34, 38 e 54, hein? Ah, quando o Pelé era garoto ainda. Foi a última participação de quartas de final aí da Suíça. Mais recentemente, ela teve várias oitavas de final em sequência, né? E a última Copa dela em 2022 também foi ali para as oitavas de final. Suíça que nas últimas Copas estava sempre caindo no grupo do Brasil, né? Então a gente conhece um pouco mais os jogadores. Fez uma eliminatória tranquila, 4 vitórias, 2 empates, 14 gols marcados e 2 sofridos só. Então, assim, quando ela pega essas seleções de nível médio da Europa, ela atropela mesmo. É uma zaga muito sólida. E aí, os grandes testes da Suíça que foram interessantes de ver foram na Eurocopa e na Nations League. Na Nations League foi ruim. A Suíça acabou ficando em último lugar no grupo, que tinha Espanha, Dinamarca e Sérvia. Tomou 14 gols, uma coisa totalmente inesperada para a Suíça, né? Também ali ela estava tentando fazer alguns testes, buscando ganhar elenco, né? Colocar jogadores novos para ver como é que eles se desempenhavam ali em nível de seleção. Não foi uma Nations legal, mas foi uma boa Eurocopa, na minha opinião, tá? Ela ficou em segundo lugar no grupo da Alemanha, a Alemanha que era a sede nessa Eurocopa, né? Inclusive empatou com a Alemanha na fase de grupos. Nas oitavas de final, eliminou a Itália, coitada da Itália, né? Se fosse nesse grupo, a Itália não passava, porque caiu nos pênaltis para a Bósnia e perdeu da Suíça na Eurocopa, né? Pobre Itália. E aí nas quartas de final, a Suíça acabou caindo para a Inglaterra nos pênaltis. Então, assim, uma seleção que tem vários talentos, Phil Foden, Bellingham, Harry Kane, enfim. A Suíça conseguiu levar para os pênaltis, né, nas quartas de final da Euro. Então, achei uma boa Euro para os níveis ali, pegando adversários grandes e batendo de frente, assim. Falando um pouquinho da provável escalação da Suíça, arte na tela, aqui a gente já vê mais jogadores conhecidos. Começando pelo gol, e você podem estar estranhando, cadê o Sommer? Pois é, pessoal, o Sommer, goleiro da Inter de Milão, um dos melhores goleiros do mundo, não vem sendo o titular da seleção suíça. O titular vem sendo o Kobel, né, que joga aí no Borussia Dortmund. Ano passado também, a última Champions, na verdade, foi absurda dele, né? O Borussia acabou chegando ali na final muito por causa do Kobel. É um excelente goleiro, mas claro que a gente fica ali, pô, será que o Sommer não seria um bom nome? Vocês veem como eles estão bem servidos. A Suíça joga normalmente nesse esquema de 3-4-2-1, né? Ou então às vezes vira um 3-4-3, às vezes baixa a linha quando ela tá marcando para um 5-4-1, depende um pouco no momento defensivo e no momento ofensivo. Mas, via de regra, tem essa saída com 3 jogadores. O Char, que joga no Newcastle, bastante conhecido, zagueiro alto, com bastante liderança. O Akanji, da Inter de Milão também, já jogou no Manchester City, jogador, enfim, bastante físico, né? Com porte físico bom. Às vezes dá umas entregadas ali, o Guardiola que o diga, mas enfim, um zagueiro interessante. E o Elvedi, esse menos conhecido, mas já de muita sequência pela seleção. Os dois alas não são muito conhecidos, o Gueder e o Altschul, que jogam os dois na Alemanha. E aí no meio de campo tem o Freuler e talvez o grande cérebro desse time, né? A grande liderança também, principalmente sem o Sommer, acho que deve ser o capitão desse time da Suíça, o Xhaka, né? Que, cara, fez uma temporada absurda ano passado pelo Bayer Leverkusen. E esse ano, jogando pelo Sunderland, aí, um time da Premier League de menor orçamento, também foi a grande liderança, assim, já chegou capitão, um time que estava vindo da segunda divisão inglesa, botou para
para ficarem no meio de tabela da Premier League. Grandíssima temporada, as últimas duas do Chaka, muito, muito boas. Cara muito bom na bola parada, né? Muito bom no chute de fora da área, muito bom no passe também, enfim, baita jogador, aí o Chaka, o cérebro desse time. Do meio pra frente, a gente tem jogadores um pouco mais velozes, né? Tem o Vargas, que joga no Sevilha, o Ndoye, que joga ali no Nottingham, se eu não me engano, e o Embolo, esse já mais conhecido, o pessoal tem visto ele bastante ali na Serie A italiana, um atacante muito físico, né? Muito forte, assim, e que ajuda muito na bola aérea também. Então, é uma seleção da Suíça que tem uma saída ali bem construída, uma defesa muito sólida, dois excelentes goleiros, uma linha de zaga também bem conhecida ali, testada a nível europeu. É, quando precisa um pouco mais assim, pega outros times um pouco mais fechados, a Suíça tem um pouco mais de dificuldade. Então acho que vai ser um grande teste para ela nessa Copa jogar, por exemplo, com Canadá, Catar, Bósnia, que vão jogar mais retrancado naturalmente por serem seleções um pouco mais frágeis. É uma dificuldade, porque é uma seleção, como eu falei, o único pensador, assim, mais técnico é o Chaka, né? Então vamos ver como é que ela vai lidar. Mas é a grande favorita, na minha opinião, meio que disparada desse grupo da Suíça. Inclusive, no final eu vou mostrar para vocês uma comparação interessante, que eu acho que a briga vai ficar entre Canadá e Bósnia. E acho que vou mostrar um conteúdo legal para vocês decidirem aí, para quem não tiver deixado nos comentários ainda quem passa, né? E aí, agora vamos para a última seleção do grupo, né? A seleção da Bósnia, que eliminou a Itália. E depois eu respondo ali aquela nossa perguntinha do começo de qual é a seleção com mais jogos nessa Copa, né? País sede com mais jogos. E também faço essa comparação de passa o Canadá ou a Bósnia, né? Porque é a dúvida que a gente deixou aí. Então vamos lá, arte na tela, para o momento que chega a Bósnia e Herzegovina, né? Bom, a gente viu aí mais recentemente a Bósnia eliminando a Itália e eliminando também o país de Gales ali nos pênaltis, né? E, enfim, foi uma seleção que os italianos até tinham comemorado de ter ido à Bósnia para os pênaltis. Por quê? Porque não é uma seleção tecnicamente muito bem construída, digamos assim, né? Na primeira fase, né, na fase de grupos de eliminatórias europeias, a Bósnia ficou em segundo lugar, fez 17 pontos ali, ficou atrás da Áustria, foi um desempenho ok da Bósnia, tá? Acho que assim, comparando com o que ela vinha fazendo até chegar nessas eliminatórias, até que foi bom, mas comparando com o desempenho que ela poderia ter tido, dava para ter sido um pouco melhor, tá? Conseguiu algumas vitórias no final ali que garantiram essa vaga na repescagem e acabou classificando. Na Nations League, a gente viu uma fragilidade muito grande quando ela enfrentou adversários um pouco mais fortes, tá? Pegou a Alemanha, Holanda e Hungria, que nem é tão mais forte assim, mas estava com o Szoboszlai, ele estava com algumas peças interessantes, ficou em último, marcou 4 gols e sofreu 17, cara. Foi um atropelo ali que aconteceu com a Bósnia na Nations League. E na Euro, pra vocês terem uma ideia, ela nem se classificou para a Euro, né? Tem aquela eliminatórias da Eurocopa, ela nem se classificou, ficou atrás até de Luxemburgo nas eliminatórias para a Eurocopa. Então, assim, ela vem, digamos que numa crescente, vai, porque ela nem classificou para a Euro. Daí fez uma Nations bem ruim, fez uma eliminatórias ali, um grupo de eliminatórias ok, conseguiu ficar em segundo no grupo que tinha a Áustria, e aí conseguiu eliminar País de Gales e Itália. Então, vem numa crescente, digamos assim. Trocou de técnico mais recentemente, e o técnico tem dado uma ajeitada aí na Bósnia. Como eu falei para vocês, segunda Copa dela, a primeira foi em 2014, né? Que tinha alguns jogadores, Dzeko, o Pjanic, né? Alguns jogadores de um nível técnico um pouco melhor, caiu no grupo da Argentina lá. E aí, cara, vamos para a provável escalação da Bósnia aqui. É uma seleção que joga de um jeito muito simples, tá? É o famoso 4-4-2 ali, bem padrão, com dois centroavantão. O Dzeko, esse muito conhecido, principal jogador aí do país, maior número de jogos pela seleção, maior número de gols também pela seleção, enfim, sem critérios que é o melhor jogador do time. E o Demirovic, que tava no Stuttgart, acho que ele ainda tá no Stuttgart, que é um centroavantão também pesado. Joga para esses dois caras buscar um gol de cabeça. O Diego, que tem um pouco mais de refino técnico, às vezes sai da área para virar meio um camisa 10, digamos assim, né?
Tem dois pontas rápidos, o Beiraksetich, que tem 17 anos ali, joga no PSV Eindhoven. 17 não, 21 anos, joga no PSV Eindhoven. É um ponto um pouco mais rápido. E o Memit, que é um ponta mais de construção, tá? Que costuma trazer um pouco mais para o meio. Dois laterais, esses um pouco mais conhecidos. O Kolasinac, que joga na Atalanta, e o Dedic, que joga no Benfica. O resto são jogadores que jogam em times pequenos ali da Europa, né? E foca muito em se defender bem e jogar pela ponta com cara, sei lá falar o nome desse cara agora, Bajraksetic e o Dedic para cruzar a bola para Demirovic e Dzeko. É um jeito bem rudimentar que o novo técnico implantou aí nessa seleção da Bósnia e que vem dado certo, tá? Porque do desempenho dela nas eliminatórias para Euro, da Nations League, para as eliminatórias para a Copa, melhorou bastante, tem dado certo esse jogo mais rudimentar, digamos assim, né? É, e agora eu vou falar para vocês quem eu acho que passa usando o nosso dashboard ali que eu mostrei, né? Então eu falei para vocês que eu ia comentar como é que vocês podem ter acesso. O link desse dashboard vai estar nos comentários aqui, fixado nos comentários desse vídeo, tá? Então vai lá na seção de comentários, e acessa o conteúdo. Você pode fazer a análise que você quiser aqui dos grupos, de desempenho por ano, por competição, enfim. Tá bem interessante esse dashboard. E a gente tem uma versão Pro. Eu falei para vocês que eu ia lançar já para esse vídeo, só que eu não consegui deixar pronto ainda. Tá quase pronto, tá? Esperem mais um pouquinho que esse dashboard vai ficar prontinho. Que a gente pode olhar também ajustando pela força do adversário. Como assim? Eu peguei o ranking FIFA das seleções. Então, por exemplo, a Bósnia jogou contra San Marino, que é uma seleção muito ruim. Aí os pontos que ela ganha não valem tanto. Agora, se ela consegue um empate contra a Itália, consegue um empate contra a Suíça, já vale um pouco mais de pontos, né? E a gente faz um ajuste desse aproveitamento pela força do adversário, né? E aí, cara, se a gente ajusta pela força do adversário aqui, a gente vê Canadá e Suíça como os dois melhores e a Bósnia um pouco mais para baixo aqui, né? Então a Bósnia, como eu falei, teve bastante dificuldades quando pegou adversários um pouco mais fortes. Se a gente pega, por exemplo, o desempenho da Bósnia aqui contra as seleções do top 10 ou top 20 da Copa, a gente vê ela tendo o pior desempenho, né? Ou seja, eu acho que nesse grupo aqui vai passar a Suíça em primeiro lugar. É a seleção que contra adversários mais fortes foi a mais testada, que tem jogadores de mais qualidade. A segunda vaga, eu ainda acho que o fator mando de campo e a qualidade técnica vai fazer o Canadá passar em segundo lugar. Mas eu acho que o Canadá vai ter dificuldade contra esse estilo de jogo da Bósnia, de se retrancar ali e bola aérea pro Dzeko, bola aérea pro Demirovic, se acha um golzinho de cabeça ali, pode complicar. Acho que todo mundo vai ganhar do Catar e o jogo entre Canadá e Bósnia vai valer muito essa classificação, tá? Então quero que vocês deixem aqui nos comentários quem você acha que passa. Eu acho que em primeiro e segundo passa Suíça e Canadá, e aí a Bósnia vai brigar ali para ser um dos melhores terceiros, né? Lembrando que esse ano a gente vai ter uma Copa um pouco diferente o formato. E, inclusive, falando desse formato, quero saber se alguém acertou aí qual é o país que vai receber mais jogos dessa Copa: México, Canadá ou Estados Unidos, e quantos jogos também. Então, vou mostrar logo em seguida a resposta. Só lembrar vocês aí, de novo, eu sei que é chato a gente ficar lembrando essa questão de like, inscrição, tudo mais, mas vocês não fazem ideia de como ajuda a gente continuar com o conteúdo, me incentiva muito, faz o YouTube entregar para mais pessoas esse conteúdo. E outra, se você deixa o like, se inscreve no canal, você já fica esperto para quando sair os vídeos do grupo C, D, o próximo é do Brasilzão, em grupo C, a gente tem postado 2 vídeos por semana, um no domingo e um na quarta. Então você já fica esperto aí. Quem quiser mandar mensagem lá no Cartodados, tem um canal no YouTube, mas tem também o Instagram lá. Eu respondo vocês, fala, vim lá do vídeo do AFM, eu vou ficar bem feliz de saber, beleza? Feito última vez esse nosso jabazinho, vamos lá? Arte na tela para seleção, para responder a pergunta, tá? Então, depois eu ver nos comentários quem acertou. Cara, o país que vai receber mais jogos é os Estados Unidos. Acho que isso todo mundo já sabia, né? Era fácil até de responder. Mas os Estados Unidos vai receber 78 jogos, cara. Disparado o que mais vai receber jogos.
seguido por México e Canadá, os dois vão receber 13 jogos, né? É, então, esse era difícil saber. 78 era difícil saber. Vai ser uma Copa com 104 jogos, por isso que o pessoal tem falado que vai ser a maior Copa da história. Tô muito empolgado para essa Copa. Vai ser overdose aí de futebol, tô muito animado. E a estreia é dia 11 de junho no Azteca, então não vai ser nos Estados Unidos, vai ser no México, né? O México que é o país que mais sediou a Copa do Mundo. Ele vai para sua terceira Copa sediada, né? Em 70 e 86 também sediou. O México tem três cidades, além da cidade do México, Guadalajara e Monterrey, e o Canadá tem duas sedes, Toronto e Vancouver, né? Os Estados Unidos tem 11, era até difícil de listar aqui. Mas tá aí a resposta e uma curiosidade aí também para vocês, de que o México é o país que mais sediou Copa do Mundo na história e que essa vai ser a Copa com mais jogos na história também, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Falou!